Bom, no meu são 11h32. Avisa para a galera que a gente já está começando. E eu já vou começar colocando a apresentação aqui na tela para a gente ir se organizando. Isso, a Antonella chegou, João Lucas chegou também. Bom dia para vocês. Vamos começando. Pessoal que não é muito chegado em história do Brasil, a gente vai sair por um tempo e vamos agora para a história geral, tá? Bom dia, Antonella. Pessoal, então, vou começar, tá? Começar essa discussão. Se em algum momento o áudio não ficar legal, só me avisa. Por quê? Eu estou gravando a aula, tá? Eu estou gravando a aula. Então, se o áudio não ficar legal para você, eu posso jogar essa aula online e mando o link para vocês na Seneg Digital, como eu fiz para algumas turmas de sexta-feira, tá? Então, assim, se não tiver muito legal, é só me avisar, mas eu vou continuar, ok? Eu vou continuar pelo período todo que eu estou gravando a aula. Bom, Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas, século XVII. Movimento, está aí a definição logo na tela. Movimento político, militar, religioso, que colocou um fim definitivo ao absolutismo na Inglaterra, implementando naquele país o que nós chamamos de a primeira monarquia parlamentar da história. Bom, quais os antecedentes e as causas? Os atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento inglês. Antes de eu mudar o slide, eu preciso fazer uma série de comentários adicionais. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Pelo chat ou ao vivo, mas eu preciso de uma série de informações antes da gente mudar o slide. Primeira informação, lembrar que a Inglaterra, desde o século XIV, tinha um mecanismo político de controle do poder real. O que eu quero dizer com isso? Desde o século XIV, com a Carta Magna, então, ainda no período da Idade Média, a Inglaterra tem a implantação de um parlamento. E esse parlamento, durante muito tempo, limitou os poderes dos reis ingleses. O parlamento inglês, aqui vai uma outra informação importante, o parlamento inglês, ele era bicameral. O que significa isso? Significa que o parlamento era organizado em duas câmaras. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Quem é que compunha a Câmara dos Lordes? Eu vou bem tranquilo nessa primeira aula, é só uma aula de introdução. Eu não vou conseguir esgotar a Revolução Inglesa tudo hoje, então eu preciso desses elementos realmente para a gente entender o movimento no século XVII. Então, quem é que compunha a Câmara dos Lordes? A Câmara dos Lordes era composta pela nobreza, pelo clero, o clero anglicano, isso é um ponto importante, né? Lembrar que com o ato de supremacia do rei Henrique VIII é implantado o anglicanismo na Inglaterra, nós já discutimos isso. Então, a Câmara dos Lordes era composta pela nobreza, pelo clero anglicano e pela alta burguesia, ou seja, aquele grupo burguês envolvido diretamente em comércio de grande porte e que tinha uma aproximação maior com os reis ingleses. Essa a Câmara dos Lordes. Quem é que compunha a Câmara dos Comuns? A Câmara dos Comuns era composta por representantes da média e pequena burguesia, era composta por representantes de uma nobreza aburguesada. Lembra da gente comentando isso? A gentry, essa parcela aburguesada da nobreza inglesa, que se envolveu diretamente no processo de cercamentos,
e se envolveu na expansão das manufaturas têxteis inglesas. Lembram desse grupo? Gentry. Gentry. A Gentry. Então, pequena e média burguesias e a Gentry compunham essa Câmara dos Comuns. Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes formavam o parlamento inglês. E esse parlamento, durante um bom tempo, tinha poder de veto. O que eu quero dizer com isso? Os reis ingleses, antes de tomarem qualquer decisão política, econômica, religiosa, tinham que passar pela aprovação do parlamento. Então, o parlamento era um mecanismo de limitação do poder real. Isso até o início da dinastia Tudor. Lembram disso? Guerra das Duas Rosas, York e Lancaster, surge a dinastia Tudor pelo enfraquecimento dessas duas famílias, e a dinastia Tudor impõe o seu poder na Inglaterra a partir de 1485. A partir de 1485, eu vou ter uma sucessão de reis da dinastia Tudor. Por que isto é importante? Porque os reis da dinastia Tudor, eles subjugaram o parlamento. Ou seja, os reis da dinastia Tudor passaram por cima do parlamento inglês, implantando na Inglaterra um absolutismo de fato. Então, durante o período da dinastia Tudor, o parlamento inglês ele se fragilizou, ele enfraqueceu, perdendo o poder de influência. Porque os reis Tudor, Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth I, ou Isabel I, como era chamada na Inglaterra, passaram por cima do parlamento, implantando as suas decisões de maneira absolutista e autoritária. Antes de eu avançar, o que eu quero saber, há alguma dúvida nisso que eu expliquei até agora? Ou tá ok até agora? Como é que tá? Ok para Vanessa, ok para Ana Júlia, ok para Monique, para Antonella, ok, para Emily, para Beatriz. Então eu vou avançar, tá? Para a Júlia também. Então eu estou avançando nesse momento. Em 1603 morre a Elizabeth I. Nós já vimos isso, tá? Eu estou reforçando todo esse processo. Em 1603 morre a Elizabeth I. E a Elizabeth I, ao morrer, sem deixar herdeiros, vai colocar um fim definitivo à dinastia Tudor. Já comentamos, inclusive, num determinado momento, eu precisei dessas informações antes. Com o fim da dinastia Tudor, sobe ao poder o rei Jaime I, iniciando na Inglaterra a dinastia Stuart. O fim da era Tudor deu ao parlamento a ideia clara de que poderia voltar a ser protagonista. Ou seja, os parlamentares, tanto na Câmara dos Comuns quanto na Câmara dos Lordes, entendem que o fim da dinastia Tudor seria o momento ideal para retomar a importância do parlamento dentro da Inglaterra. Lembrando que o rei Jaime I, que o rei Jaime Stuart, ele já era rei escocês. Ele era o rei Jaime IV na Escócia. E agora vai unir as duas coroas. Apesar de cada país continuar com sua dinâmica política individual, a Escócia tinha o seu próprio parlamento,
a Inglaterra tinha o seu próprio parlamento, entendam, a partir desse momento, Escócia e Inglaterra têm um único rei. E as decisões reais agora vão valer, logicamente, para os dois territórios. A entrada do rei Jaime I ao poder vai gerar um desgaste imediato entre parte do parlamento e o rei. Quem é que apoiava o rei dentro do parlamento? Senhores feudais. Aliás, quem é que apoiava o rei dentro da sociedade inglesa? Antigos senhores feudais, a igreja anglicana, a alta burguesia. A nobreza, logicamente, né? Quem é que passa a apoiar o parlamento? A pequena e média burguesia, a gentry e os puritanos calvinistas ingleses que passaram a ser perseguidos a partir desse momento. Eu quero que você entenda que a entrada do rei Jaime I ao poder significou uma perseguição sistemática a minorias religiosas dentro da Inglaterra. Nós já conversamos sobre isso quando nós analisamos colonização das 13 colônias inglesas na América. Colonização dos Estados Unidos. Lembram disso? A entrada do rei Jaime I, o início da dinastia Stuart, vai significar uma perseguição sistemática a católicos e puritanos e outras minorias religiosas dentro da Inglaterra. Ao mesmo tempo, a entrada do rei Jaime I vai simbolizar um aumento constante da carga de impostos sobre a sociedade. A relação entre Jaime I e o parlamento inglês, logicamente, foi uma relação de grande desgaste durante o período em que ele esteve vivo. Esse período de 22 anos em que governou a Inglaterra. Esses desgastes constantes levaram, inclusive, o Jaime I a dissolver o parlamento num determinado momento. O parlamento fazia tanta oposição às determinações de Jaime I que entre 1614 e 1622, Jaime I acaba dissolvendo o parlamento inglês. Na sua apostila, na página 63, só chamar a atenção para esse detalhe, na sua apostila, na página 63, no último parágrafo, está bem assim. Quando Elizabeth I sucumbiu, em 1603, Jaime I, seu sobrinho, assume o trono. Na verdade, o Jaime I era primo da Elizabeth I. Era como se fosse um primo terceiro. O pai da Elizabeth I era irmão da bisavó do Jaime I. Então, ele era aparentado, mas ele era um primo de terceiro grau. Né? Se você fizer a árvore genealógica aí, você acaba chegando a essa conclusão. Então, ele não era sobrinho, ele era um primo longínquo. Tá? Só uma observação com relação às informações da apostila. E... Oi, pode falar, Ana Júlia. Como a alta burguesia apoiava o rei e antes ela era parte do parlamento, quando ela passa a apoiar o rei, ela não vai mais pertencer ao parlamento? Ela, nesse momento, ela tem influência dentro do parlamento. Ela continua tendo uma influência dentro do parlamento inglês na Câmara dos Lordes. Tá? No final das contas, a alta burguesia, ela, nesse processo, ela acaba meio que mudando de lado ali dentro do reinado do rei Carlos I. Porque aí ela entende, que é o que a gente vai ver já no próximo slide, ela entende que precisava se posicionar contra os mandos e os desmandos do filho do Jaime I. Tá? Mas nesse primeiro momento há um apoio da alta burguesia, porque ela tinha favorecimentos, mas com o passar dos anos, principalmente no reinado de Carlos I, tanto a alta quanto a pequena e média burguesia vão ficar contrários ao reinado dos Stuart. Eu acredito que eu tenha te respondido. Se não, pode me perguntar, Ana. E o áudio seu não está muito legal, não. Se você quiser mandar no chat, pode ficar tranquila que eu respondo por aqui também, tá? E um outro detalhe, só para eu aproveitar a pergunta da Ana Júlia nesse momento. O que vai acontecer na Inglaterra, e o que eu estou tentando
a partir de agora, nessa aula, explicar para você é que, pela primeira vez na história, a burguesia, que surge como uma classe explorada, lá na Baixa Idade Média, a burguesia, pela primeira vez na história, vai tomar o poder. E esse é um ponto fundamental das revoluções inglesas, ok? Pela primeira vez na história, a burguesia se entende como um grupo importante dentro da dinâmica econômica da Inglaterra. E é a partir do momento que a burguesia se entende como um grupo importante que a burguesia agora vai em busca de algo que faltava. O que faltava para a burguesia? Faltava para a burguesia poder político. Isso é muito importante nesse momento, isso é muito importante nessa nossa reflexão, dessa introdução da aula de revoluções inglesas. A burguesia, que já vinha sustentando o Estado inglês e já vinha pagando altos impostos desde a Baixa Idade Média, agora, no século XVII, essa burguesia vai começar a se entender como um grupo social importante. Só que a burguesia entende que, enquanto ela não tiver influência política, seus desejos, suas vontades, suas necessidades não serão atendidas. Porque o governo, o Estado, ele vai favorecer, logicamente, os grupos sociais que o apoiavam. E quem é que apoiava o rei? Está aqui no primeiro tópico. Senhores feudais, igreja anglicana e apenas a alta burguesia. Essa reflexão é importante sobre a Revolução Inglesa, porque a Revolução Inglesa é um dos maiores eventos da história da humanidade ocidental, justamente pelo fato de que, pela primeira vez na história, a burguesia deixou de ser classe explorada, deixou de ser classe dominada, e a partir das revoluções inglesas, a burguesia passou a ser classe dominante, classe exploradora e a tomar suas próprias decisões políticas. Ok isso? Ok para todos essa reflexão? Podemos avançar? Ok para a Ana? Ok para a Emily, para a Vanessa também? Para o João Lucas, ok. Para o Arthur, ok. Para a Júlia, ok. Para a Monique também. Eu vou avançar. Deixa eu ver se está ok aqui. Ok para o Rick. Não, beleza, então. Então, estou avançando, hein? Antonella também, ok. Então, estou avançando agora, tá? Bom, para a Sofia também, ok. Morre Jaime I, em 1625. E em 1625, sobe ao poder o seu filho, Carlos I. O que o parlamento inglês entendeu nessa sucessão? Nessa sucessão, o parlamento inglês rapidamente entende a sua importância. Por quê? Porque o rei Carlos I, ele precisava sufocar alguns focos de resistência, tanto dentro da Inglaterra quanto na Escócia. Só que para sufocar esses focos de resistência, ou seja, para combater essas revoltas internas e externas, o Carlos I precisava de mais dinheiro, precisava de mais impostos. E ele sabia que reajustar impostos por conta própria poderia levar à explosão de uma revolta social imediata. Ou seja, o Carlos I, ele sabia que precisava do apoio do parlamento. Se você para pensar, isso faz todo sentido. Quem era o parlamento? Ou quem compunha o parlamento? O parlamento não era composto por representantes da sociedade inglesa? Então, se o reajuste de impostos viesse do parlamento,
para a sociedade inglesa, esses impostos estavam sendo reajustados com a conivência e com a aceitação dos seus representantes. Isso fazia muita diferença. Uma coisa seria o rei, de maneira autoritária e absolutista, reajustar esses impostos. E por que ele precisava desses impostos reajustados? Para montar e manter um exército permanente. Um exército bem equipado, alimentado e treinado. Um exército gera muito gasto. Manter um exército permanente gerava muitos gastos, muitos recursos. Então, uma coisa era o Carlos I, por conta própria, reajustar esses impostos num cenário já de insatisfação da sociedade, o que poderia gerar uma explosão de uma revolta interna dentro da Inglaterra. Outra coisa era o parlamento, representando a sociedade, concordar com esse reajuste. Nesse momento, o parlamento entende a sua importância. E o que o parlamento, os representantes do parlamento vão tentar fazer então? Vão tentar jogar com a situação. O que eu quero dizer com isso? O que eu vou falar agora já está na sua página 64, tá? Não sei se você está acompanhando, mas já está na sua página 64. Carlos I solicita ao parlamento a aprovação do reajuste. Ele vai reativar o parlamento, que o pai dele havia dissolvido, né? Só para a gente entender o processo, e vai solicitar aos parlamentares a aprovação do reajuste de impostos. O parlamento vai condicionar isso, vai impor uma condição. Ok, nós aprovamos o reajuste de impostos que você tanto precisa, desde que você assine a Bill of Rights, a petição de direitos. O que significaria isso? Ao assinar a Bill of Rights, ao assinar a petição de direitos, Carlos I concordava em se submeter, a partir daquele momento, às determinações do parlamento inglês. Ou seja, na prática, ao assinar a Bill of Rights, a petição de direitos, o poder legislativo na Inglaterra, o parlamento, estaria sobreposto ao poder executivo do rei. O rei, Carlos I, concordaria, portanto, a se submeter às decisões parlamentares. Carlos I, então, entende o momento em que se encontrava. Ele precisava do reajuste de impostos, mas, ao mesmo tempo, sabia que aceitar as condições do parlamento limitaria seus poderes. O que o Carlos I, então, faz? Ele blefa na situação. Ele, para o parlamento, diz concordar com a assinatura, né, da Bill of Rights, com a limitação de poderes. O parlamento reajusta os impostos que o Carlos I havia solicitado, só que, ao invés de assinar a Bill of Rights, Carlos I tenta fechar o parlamento inglês, como seu pai havia feito. Tenta sufocar uma revolta que estava crescendo na Escócia e, ao mesmo tempo, tenta fechar esse parlamento para reinar de maneira absoluta. Só que, neste momento, Carlos I não esperava contar com uma liderança dentro do parlamento tão forte quanto ele. Nessa tentativa de fechar o parlamento, houve uma resistência dentro do parlamento, liderada pelo burguês puritano calvinista Oliver Cromwell. Oliver Cromwell vai liderar a resistência dentro do parlamento contra o rei Carlos I. Inicia-se neste momento na Inglaterra uma guerra civil que durou cerca de 7 anos, 8 anos,
De um lado, as tropas do rei Carlos I. Do outro lado, as tropas de Oliver Cromwell. De um lado, e aí se você quiser fazer nas suas anotações aí, e como eu disse, o vídeo está sendo gravado, se depois você quiser voltar, eu vou disponibilizar ele para você fazer a anotação, coloca bem lado a lado para você comparar, tá? Então, de um lado eu vou ter Carlos I, do outro lado eu vou ter Oliver Cromwell. Eu vou ter Carlos I com seus cavaleiros nobres anglicanos. Do outro lado, eu vou ter Oliver Cromwell com seus cabeças redondas, puritanos e burgueses. Uma pausa para eu entender em que momento você está. Eu posso avançar na Revolução Puritana? Tem alguma dúvida? Eu posso fechar essa parte? Rodrigo, faz só um apanhado geral da última parte que você falou. Sim, sem problema, Maria Carolina. Então, só lembrando, tá? Então, de um lado, aí você já quer a guerra civil, Carol? Sim. Eu preciso falar do desgaste anterior? Não, eu já posso ir para a guerra civil. Não, pode. Então tá. Então, nesse momento, eu vou ter um enfrentamento de duas forças contrárias dentro da Inglaterra. De um lado, o grupo pró-rei, o grupo pró-Carlos I. Do outro lado, o grupo pró-Oliver Cromwell. Ou seja, de um lado, eu vou ter Carlos I liderando os nobres. Então, presta atenção, Monique. Qualquer coisa, se precisar, eu volto a alguma parte, tá? Mas presta atenção nessa estruturação aqui. Então, de um lado, eu vou ter Carlos I e os seus cavaleiros nobres. Todos esses cavaleiros eram nobres, nós sabemos disso. Então, de um lado, eu vou ter os cavaleiros anglicanos nobres apoiando Carlos I. Do outro lado, eu vou ter os cabeças redondas puritanos apoiando Oliver Cromwell. Por que cabeças redondas? Por que roundheads? Como você já sabe, os nobres, naquela época, utilizavam cabelos longos como forma de distinção social. Muitos, inclusive, utilizavam perucas longas. Como forma de rebeldia, os puritanos de Oliver Cromwell cortaram o cabelo na nuca e muitos cortaram com um corte arredondado. Por isso, o nome deste grupo de Oliver Cromwell, os cabeças redondas. Já entramos 10 minutos. Os cabeças redondas, tá? Para você que está fazendo as suas anotações, coloca aí, puxa uma setinha em cabeças redondas e coloca aí entre aspas também costelas de ferro, porque os cabeças redondas também eram conhecidos como os costelas de ferro por causa da armadura que eles usaram, que na frente tinha umas ranhuras laterais que lembravam costelas, né? E aí, os costelas de ferro de Oliver Cromwell. Maria Carolina, foi agora? Foi. Beleza, então. Monique, se organizou? Se organizou, Monique? Eu posso avançar? Tá. Qualquer coisa você me pergunta, então, em particular no chat da Seneca Digital, tá? Mas eu acho que agora a gente fecha. Que aí é o tempo que eu preciso agora para a gente fechar esse slide. Ok. Então, entenda. Foram 7 anos de uma guerra interna, de uma guerra civil. De um lado, o grupo que apoiava o rei, do outro lado, o grupo que representava o parlamento, que apoiava Oliver Cromwell. No início da guerra, houve uma vantagem para as tropas de Carlos I. Só que quando a guerra começa a se arrastar, quando a guerra começa a se alongar, o que vai fazer diferença, primeiro, é o capital da burguesia puritana,
que tinha condição financeira de se sustentar, de se equipar e de, logicamente, adquirir mais munições constantemente. E um outro detalhe importante está aqui no penúltimo parágrafo da sua página 64. E eu gostaria que você marcasse esse penúltimo parágrafo da 64, tá? Olha para você ver. Em princípio, os exércitos realistas, cujos membros eram denominados cavaleiros, obtiveram vitórias consecutivas e significativas. Mas, com o tempo, Cromwell reorganizou suas forças, os cabeças redondas, criando um exército disciplinado e pago pela burguesia revolucionária, conhecido como The New Model Army, ou o Novo Exército Modelo, que acabou derrotando definitivamente o rei Carlos I nas batalhas de Messamore e de Naseby. O que eu quero dizer com isso? Oliver Cromwell vai inaugurar na Inglaterra um exército diferente dos outros exércitos ingleses. Perdão, dos outros exércitos europeus. Quem é que, via de regra, compunha os exércitos dos estados europeus? Não eram os nobres, que eram cavaleiros? Então, quem compunha a força militar dos estados europeus eram os nobres que tinham esse direito por nascimento, que tinham esse direito por terem sangue azul. Oliver Cromwell, com o seu novo exército modelo, vai inaugurar nas Forças Armadas um sistema que nós chamamos de meritocracia. O que significa isso? Ocupam os principais postos do exército aqueles que se destacarem ou no campo de batalha ou em estratégia militar, por mérito próprio. Isso deu uma diferença muito grande em termos de organização militar. Enquanto as forças de Carlos I eram naturalmente compostas por nobres pela questão do sangue azul, o The New Model Army, o novo exército modelo de Oliver Cromwell, ele se assentava na questão do merecimento, da competência, e isso fez muita diferença no campo de batalha. E esse exemplo de Oliver Cromwell, esse The New Model Army, acabou servindo de exemplo para os vários exércitos ao longo da história a partir daquele momento. Bom, nós estamos entrando nos 5 minutos finais. Deixa eu fazer o desfecho desse slide, então. Em 1649, naquele momento final da batalha, o rei Carlos I tenta salvar a sua pele. Foge para a Escócia. Na Escócia, ele é capturado e ele é vendido de volta para a Inglaterra. O parlamento escocês vende Carlos I para os líderes revolucionários puritanos de Oliver Cromwell. E nesse momento eu vou ter uma das passagens mais importantes da história política da Europa. Por quê? Porque o rei Carlos I é preso, julgado e condenado pelos puritanos de Oliver Cromwell. Ele é condenado à execução em praça pública. E pela primeira vez na história da humanidade, um rei é morto, é executado por pessoas comuns. Carlos I é levado em praça pública ao encontro do carrasco, se ajoelha, vai pousar a sua cabeça na pedra de execução e o machado do carrasco desce, decapitando Carlos I. Um ponto importante. Entenda, quando a cabeça do Carlos I rola, o que está rolando não é apenas a cabeça do rei. O que está rolando ali é toda a teoria do direito divino dos reis, que ele próprio acreditava, não é verdade? Ele acreditava que na hora da execução, que o próprio Deus fosse interceder por ele
matando todos aqueles que estavam contra ele naquele momento. Bom, quem é, e eu sempre gosto de falar esse ponto, né, para análise, quando o machado desce sobre o pescoço do Carlos I, quem é que automaticamente fica com muito medo? Quem fica com muito medo são todos os outros reis absolutistas da Europa. Porque pela primeira vez na história, um rei absolutista é executado. Muitos súditos do Carlos I achavam que ali estava iniciando o juízo final, que Deus ia matar todos que ali estavam porque o rei estava sendo levado à execução. Nesse momento, a burguesia assume o controle sob a figura de Oliver Cromwell, iniciando na Inglaterra o único momento da história inglesa em que a Inglaterra deixou de ser uma monarquia e se transformou numa república. Se inicia nesse momento a República Puritana de Oliver Cromwell, que vai durar entre 1649 e 1660. Nós estamos chegando à parte final dessa aula, estamos entrando no minuto final. Eu já printei a tela com a chamada, tá? Já fiz a chamada já. O que eu quero saber é, neste momento, alguma dúvida? Algo que queiram esclarecer? Não para a Antonella, tá ok para a Antonella? Ok, tudo ok para a Antonella. Mais alguém? Tá ok para o Arthur também. Para a Vanessinha também ok. Para o Felipe ok. Para a Júlia ok. Bom, pessoal, então, beleza. Então, nós chegamos até onde eu imaginei, até onde eu queria. Nós executamos Carlos I. A Inglaterra passa a ser conhecida na Europa, a partir desse momento, como a Ilha Maldita. Por que a Ilha Maldita? Porque foi lá onde, pela primeira vez, um rei absolutista é morto por súditos, por pessoas comuns. Tá? Então, neste momento, nós entramos num outro momento da dinâmica política inglesa com a República de Oliver Cromwell. E aí nós voltamos a nos encontrar na semana que vem, né? Sexta-feira é feriado, não tem aula, então segunda-feira que vem nós nos encontramos. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom. Salve, salve. Fechou? Se tiver dúvida, manda na Seneca Digital, tá? Saudade de vocês. Fui!